Boa noite, vereadores, boa noite, vereadora. Boa noite, essa plateia maravilhosa aqui. Em nome de toda a família Roça, e eu quero estender meus cumprimentos, doutor Ítalo, sejam sempre bem-vindos a esta casa. Sintam-se abraçados por esse vereador. Também mandar um grande abraço a todos os nossos internautas, que a gente sabe que tem muita gente, muitas pessoas que nos acompanham semanalmente aqui, visando saber o que acontece nessa Casa de Leis. Parabéns a todas as pessoas de São Miguel que estão aqui, parabéns a essa família que é um exemplo de empreendedorismo, né? Como nós temos tanta gente em Porto União. O nosso meio rural, felizmente, é agraciado por muitos empreendedores em todas as áreas, seja na linha agrícola ou não agrícola. Mas é importante porque ajuda o município no movimento econômico e dá emprego e dá renda para aquelas famílias. Também, Roça, nós temos como exemplo as nossas pousadas, que atraem gente de todo o estado de Santa Catarina, inclusive do Paraná, onde isso gera muita produção e muito consumo, inclusive nas famílias que estão aos redores dessas pousadas. Isso é muito importante para Porto União. Sabe? Então, nós temos um pessoal capaz, só que nós precisamos, evidentemente, dentro das secretarias, fazer as políticas certas e dar o apoio certo, tanto na nossa área industrial como lá no meio urbano, aquelas pessoas que precisam esse apoio para que elas se solidifiquem de fato lá e possam crescer, agregando qualidade, como eu sei que tem um produto diferenciado que o Roça tem, que é vendido para todo o Brasil. Parabéns para vocês, a homenagem de hoje é muito justa. Falando em um bom trabalho, senhor presidente, eu queria que... Eu estive acompanhando o sistema de coleta, o sistema de limpeza da cidade de União da Vitória. Agora a Ecovale não faz mais a coleta do material reciclável, porque a Coopertrage, que é a cooperativa lá dos recicladores, senhor presidente, está coletando todo o material e encaminhando lá onde era o terminal de calcário, num amplo barracão, equipados com máquinas de ônibus e tal, que pega e leva as pessoas até lá. Eu estive visitando e fiquei muito feliz em ver que todo o lixo que não é lixo, produzido em União da Vitória, está indo para lá, está dando emprego para dezenas de pessoas, estão ganhando muito bem e estão colaborando com o meio ambiente. Vocês todos sabem, inclusive vários projetos de cunho ambiental que eu apresentei nesta casa, que o lixo, quando jogado no rio, nas tubulações, vocês sabem o que acontece. A chuva de hoje arrastou toneladas de pequenos fragmentos de todo tipo de lixo jogado na rua. E, infelizmente, a maioria das pessoas ainda não tem a verdadeira ou aquela consciência necessária para que tenhamos um ambiente saudável e que se perpetue esse ambiente saudável para os nossos filhos, netos e bisnetos que virão, ou os que já estão aí. Então, assim, todos sabem dos malefícios que isso acontece. E esse modelo, senhor presidente, foi apresentado lá na Itaipu Binacional pelo Sidney Cieslak, através com todo o apoio da Prefeitura de União da Vitória, para 12 países. E é referência. E aquilo que é bom, nós temos que falar, nós temos que elogiar. Sabe? Então eu estive lá conhecendo, vendo, conversando com o Sidney, já participei de outras reuniões com ele, porque sou defensor do meio ambiente. E eu queria dizer, Gilmar, ali no entroncamento daqueles 3 rios, próximo a São Miguel, passei hoje de manhã lá, há de se fazer a recuperação daquele poço pelos danos que foram feitos lá para aquela mineradora que havia lá. Um poço de 15 metros hoje tem uma ilha lá dentro, de terra. Isso pode. Agora, o agricultor derruba um pinheiro, é processado e paga 20, 30 mil reais de multa. Se vocês vissem, eu denunciei, fotografei, fiz matéria de jornal, foi colocado lá, mas parece que ainda se pagando pode. Esse tipo de coisa não dá para aceitar. Nós temos que ser conscientes com o meio ambiente, conscientes, respeitosos com a água, que é a fonte da nossa vida. Então, senhor presidente, gostaria muito que ao final do meu pronunciamento fosse encaminhado um ofício ao Sidney Cieslak e toda a sua equipe, parabenizando pelo belo trabalho que vem fazendo lá,
Porque não é outro município, é outro estado. São os nossos vizinhos, são as nossas famílias, quanta gente de União da Vitória que vota aqui, quanta gente daqui lá, somos irmãos, e parabéns a eles que têm feito esse trabalho, bem como a Prefeitura de Porto União também tem belas iniciativas, inclusive com um projeto que nós coletamos todo o lixo do meio rural. Senhor presidente, eu quero dizer a todos vocês que a função, vocês que estão aqui, vocês sabem disso, mas só para justificar, função de vereador é fazer leis e fiscalizar o executivo municipal. Mas nós estamos sempre à frente, mais próximos das pessoas, da população, nós somos cobrados sempre por ações. Então, volta e meia, a gente foge um pouco do nosso foco, mas é importante falar de algumas coisas que nos incomodam. E algumas coisas me incomodam verdadeiramente. Felizmente, ainda Porto União, União da Vitória, eu acredito que ainda nós estamos num paraíso quando se fala em violência, né? Aqui quase não existe violência quando se compara aí a Curitiba, São Paulo, Rio e por aí afora. Mas enfim, houve tempos atrás um plebiscito aí para desarmar o país, a maioria votou por isso e tal, tudo bem. Agora, nós sabemos que quando o governo quer alguma coisa, ele faz rapidinho. Outro dia aumentaram em 1000% as multas de trânsito. É verdade, é verdade. E é bom, é bom. Mas enfim, será que não seria, de repente, melhor primeiro oferecer uma infraestrutura decente de estradas para os usuários, para os motoristas em nível nacional, de todas as categorias, para depois aplicar essas leis rigorosas? Aumentar em 1000% as multas resolve o problema? É a mesma coisa. Tirou a liberdade de se ter um porte de arma, uma arma, mas não se combateu o bandido. Tô mentindo aqui? São Paulo todo mundo é refém, menos os bandidos. Rio de Janeiro e por aí afora. Então é aquela coisa assim, ó. É fácil cobrar quando vai direto no bolso. Agora, quando vai no bolso da Receita, quando vai no bolso do governo, aí não vamos fazer. Por que não fazem leis rigorosas para punir vagabundo, para punir matador, para diminuir a maioridade penal? Por que não fazem? Milhares de pessoas que são mortas todos os dias, cerca de 50 mil vítimas por ano da violência. Como eu vi hoje, como eu vi ontem, como a gente vê todo dia. Eu gostaria de ler aqui, ó. Eu sei que foge da minha alçada, mas eu quero ler um texto que eu achei muito interessante, do Major Caldil, que é do Corpo dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Ele diz assim, ó: as pessoas só possuem duas maneiras de lidar umas com as outras, pela razão e pela força. Se você quer que eu faça algo para você, você tem a opção de me convencer via argumentos, ou me obrigar a me submeter à sua vontade pela força. Todas as interações humanas recaem em uma dessas duas categorias, sem exceções, razão ou força, só isso. Em uma sociedade realmente moral e civilizada, as pessoas somente interagem pela persuasão, que é o que acontece na maioria dos países civilizados. A força não tem lugar como método válido de interação social. É a única coisa que remove a força da equação, é uma arma de fogo, de uso pessoal. Por mais paradoxal que isso possa parecer, quando eu porto uma arma, você não pode lidar comigo pela força. Você precisa usar razão para tentar me persuadir, porque eu possuo uma maneira de anular suas ameaças ou uso pela força. A arma de fogo é o único instrumento que coloca em pé de igualdade uma mulher de 50 quilos e um assaltante de 105 quilos. Um aposentado de 75 anos e um marginal de 19. Um único indivíduo contra um carro cheio de bêbados com bastão de beisebol. A arma de fogo remove a disparidade de força física, tamanho ou número entre atacantes em potencial e alguém se defendendo. Há muitas pessoas que consideram a arma de fogo como a causa do desequilíbrio de forças. São essas pessoas que pensam que seríamos mais civilizados se todas as armas de fogo fossem removidas da sociedade, porque uma arma de fogo deixaria o trabalho de um assaltante armado mais fácil.
Isso, obviamente, somente é verdade se a maioria das vítimas em potencial do assaltante estiver desarmada, seja por opção, seja em virtude de leis. Isso não tem validade alguma se a maioria das potenciais vítimas estiver armada. Quem advoga pelo banimento das armas de fogo opta automaticamente pelo governo do jovem, do forte e dos em maior número. E isso é um exato oposto de uma sociedade civilizada. Um marginal, mesmo armado, só consegue ser bem-sucedido em uma sociedade onde o Estado lhe garantiu o monopólio daqueles que poderiam fazê-lo pela força. Ela remove a força da equação e é por isso que portar uma arma é um ato civilizado. Então, a maior civilização é onde todos os cidadãos estão igualmente armados e podem ser persuadidos, nunca forçados. Só para ler, eu achei esse texto muito interessante e acabo concordando com o que esse major fala aqui. Porque vocês sabem o que acontece. Está na Constituição. Dever, direito, educação, segurança e saúde. É dever de todos e direito do Estado. Mas não se faz. Se pune somente. O Estado não dá segurança nenhuma, o Estado não dá educação nenhuma e por aí afora. A educação é péssima, que todos sabem. Então é bem complicado. É bem complicado nesse país estarmos à mercê de um grupo de pessoas lá em Brasília onde sempre vota a favor dos interesses maiores. Como que aconteceu essa semana, onde foram rateados lá 750 mil reais em média para cada deputado para votar com a presidente Dilma, para ela poder fazer o que quer e ficar para dizer assim, ó, eu estou dentro da lei porque o Congresso aprovou. Então tem algumas coisas assim que não dá para entender, o papo é longo, nós poderíamos falar até às 10 da noite sobre isso, mas eu fico muito chateado, como o senhor presidente, como por exemplo, nós tivemos audiência pública em São Miguel e foi dito lá que o governo do Estado não mente. Não viemos aqui mentir. Semana que vem nós começamos a recuperar o Estado de São Miguel. Estão mentindo, Gilmar? Né? E não fizeram. E na sessão seguinte estávamos falando desse assunto aqui, quando o nosso vereador aqui disse que recebeu um telefonema dizendo que amanhã, que seria quarta-feira passada, as máquinas estariam lá. E eu passei agora de tarde, as máquinas não estão lá. Ora, é burocrático, é tudo muito burocrático, mas é só aqui. Quando deu tsunami lá no Japão, em 24 horas tinha pontes feitas, asfaltos prontos. É que aqui não se tem vontade política. Os políticos são despreparados, os políticos entram pelo dinheiro, a maioria entra pelo dinheiro, não são pessoas capacitadas para ocupar um cargo de gestor, porque política se faz com gestão, política se faz com cérebro, e não com o bolso. E eu fico muito chateado de ter, assim, ó, eu tenho orgulho do meu cargo de vereador, mas nós tomamos tapa na cara todos os dias, porque somos jogados na vala comum, porque os outros são assim. Então, vereador, deputado estadual, federal, senador, é tudo assim, sabe? Então é complicado, amigos. Eu só estou falando isso porque nós poderíamos, pelo potencial que somos, pelo tamanho do nosso país, pela nossa riqueza, por quem conhece os 8 milhões e 500 mil metros quadrados, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, que é esse território nacional de leste, oeste, norte a sul, que não temos problemas, intempéries gravíssimas nenhuma, e, no entanto, estamos aí com leis burras, leis que não são melhoradas, leis que não são aplicadas de fato para que a sociedade viva bem. É isso, senhor presidente, só gostaria que eu colocasse meu ofício para o senhor Sidney. Ofício solicitado pelo vereador Gildo Luiz Mancelai para o Sidney Cieslak, parabenizando pelo bom serviço na coleta do lixo, está em discussão. Está em votação. Vereadores e vereadora que concordam permaneçam com a questão. Foi aprovado e peço que o senhor colabore na elaboração do mesmo junto à Secretaria da Casa.